Governo do Distrito Federal é condenado a pagar quase R$30 mil de indenização por gastos com medicamento não fornecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Rafaela, da decisão ainda cabe recurso. A ação foi movida por um bombeiro depois que a mulher dele morreu de câncer de pulmão. O casamento de 20 anos deu frutos, 3 filhos e muitos planos. Planos interrompidos às vésperas de uma viagem que o casal faria. Uma reviravolta na vida da família. Berlânia foi diagnosticada com câncer no pulmão. Neoplasia plasmática. E aí fiquei lá com ela durante uns 20 dias no Hospital Regional de Samambaia. E de lá ela foi encaminhada para um gastro no hospital de base. Imediatamente, André mobilizou amigos e familiares para conseguir os medicamentos para o tratamento da esposa. O remédio custa cerca de R$30 mil e dura por apenas um mês. A família mora nessa casa simples, em Sol Nascente, região periférica do Distrito Federal. Eles não tinham como arcar com essa despesa. Buscaram a via administrativa e a justiça para tentar conseguir o medicamento pelo SUS. Não deu tempo. Berlânia morre. Ela estaria viva até hoje, porque a medicação prolongava a vida dela. Falei com meus advogados, falei com o Dr. Leomar Torres, doutora Solen, e falei que queria um ressarcimento desse dinheiro. O primeiro juizado especial da Fazenda Pública do DF aceitou a ação e condenou o Distrito Federal a pagar quase R$30 mil referentes ao gasto com medicamento. A decisão ainda cabe recurso. O Estado, por disposição constitucional, ele tem o dever de prestar assistência integral à saúde. O fundamento está lá nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal. Ela era uma pessoa amável. Ela queria viver. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Caroline Leal, a quem, antes de mais nada, agradeço pela presença conosco. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Cadu, obrigada, Rafa. Obrigada, boa tarde. Tipo da reportagem que a gente não gosta, na verdade, de passar, mas é necessário que seja exibida exatamente para que se denuncie, para que se trabalhe situações como essa, que não são individuais, é um problema de saúde pública. E nós conversávamos com a doutora antes do início da nossa entrevista, a doutora me passou um dado que me pareceu bastante alarmante. A quantidade de ações preventivas quando se tenta eliminar esse tipo de situação que, na verdade, acabam da mesma forma. O paciente falece. Quantos % das ações acabam dessa forma? Certo, Cadu. Nós, da Defensoria Pública aqui do Distrito Federal, nós temos uma preocupação muito grande com a efetividade. Então, sempre que o assistido busca a defensoria, a gente faz uma intermediação administrativa. O que nós percebemos é que a partir dessa intermediação administrativa, infelizmente, por conta da demora, cerca de entre 10% e 20% das pessoas acabam não recebendo a medicação a tempo e saem da fila por conta do óbito, infelizmente. Agora, em relação ao fornecimento de remédios, de quem é a responsabilidade do Estado ou da União? Perfeito, Rafa. Nós temos uma responsabilidade solidária entre os 3 entes, município, Estado e União. Então, do ponto de vista do assistido, do ponto de vista do usuário do serviço público, ele pode ajuizar a ação contra qualquer um dos 3. Depois, num ajuste de contas interno, eventualmente o Estado cobra da União ou o município cobra do Estado ou da União. Mas do ponto de vista do cidadão, ele ajuiza contra qualquer um desses entes. Doutora, além da legislação, princípios gerais de direito, nós temos a jurisprudência que ajuda a adaptar, a formatar, sempre se procurando o melhor possível para diversas situações, principalmente nesse caso. Quais são as balizas atualmente em termos de decisões e que orientam justamente a posição do judiciário? Certo. Em 2018 e agora em 2019, nós tivemos duas decisões, primeiro do STJ, depois do STF, extremamente importantes, porque existia uma divergência jurisprudencial e às vezes criação de requisitos que não eram previstos. O que ficou estampado nessas duas decisões? A primeira, a necessidade de registro do medicamento na Anvisa. A segunda, a indicação de que aquele medicamento, e exatamente aquele medicamento e não um substituto, é necessário e eficiente para
para fazer frente àquela doença. E o terceiro requisito, melhor dizendo, é o requisito da insuficiência financeira, da hipossuficiência. Genérico não vale, então? Vale. O que vai acontecer é o seguinte, o relatório médico ele vai precisar indicar qual o medicamento específico adequado. Se aquele medicamento que está constante da lista do SUS não é eficiente, surge aí a responsabilidade do Estado de prestar um medicamento que é eficiente para aquela doença. Quais os desafios a serem enfrentados para a resolução dessa matéria, que a gente sabe que a judicialização na saúde é muito comum no judiciário, né? Sim, nós temos uma dificuldade muito grande e o próprio tema da judicialização é um tema muito controverso, né? A Defensoria Pública age com muita cautela e nós temos agora uma preocupação muito grande com as demandas coletivas. Então, o que a gente tem feito aqui no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal é mapear casos que tem essa repercussão coletiva e ajudar o gestor a enfrentar o problema. Então, a gente tem feito isso com muito sucesso. Doutora Caroline, muito obrigada pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Doutora Ana Carolina, só reforçando, disse advogada, defensora pública, homenagem à instituição trabalhista. Advogada também, é claro, mas fazendo homenagem à instituição. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Obrigada.